Pare agora, porque isso pode mudar completamente a sua vida. Se você ouvir isso até o final, algo vai começar a acontecer hoje. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele está prestes a agir na sua vida de uma forma que você não espera. Mas existe uma condição, e tudo começa com apenas 1 minuto da sua atenção. Pare agora e me responda com sinceridade. E se Deus estivesse tentando falar com você neste exato momento, você ouviria? Porque a verdade é que nunca as pessoas ignoram o momento que pode mudar tudo e não percebem que um simples instante pode abrir portas que estavam fechadas há anos. O que você vai ouvir aqui não é comum. E se você ficar até o final, sua vida pode realmente não ser mais a mesma. Isso não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso, e no fundo você sente isso. Talvez você tenha pedido um sinal, uma resposta, ou apenas um alívio no meio do que está vivendo. E agora, exatamente agora, essa mensagem apareceu para você. Deus viu tudo o que você está passando, até aquilo que ninguém mais vê. E existe algo que Ele quer te entregar, mas pouco tem a coragem de parar e ouvir. Porque existe um detalhe que muda tudo e quase ninguém presta atenção nisso. Não é sobre tempo, nem sobre sorte, nem sobre acaso. É sobre um momento específico, um momento que pode definir o que começa a acontecer na sua vida a partir de hoje. E o que Deus está prestes a te dizer agora pode ser exatamente o que você precisava ouvir, mas isso é só o começo. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando agora. Mas você sabe, aquela preocupação constante, o peso que parece não sair do peito, as noites que sua mente não para. Tem coisas que você não conta para ninguém, dores que você guarda em silêncio, e o mais difícil não é um problema, é a sensação de estar sozinho nisso tudo. Mas o que você não percebe é que mesmo no silêncio alguém estava ouvindo. Cada pensamento, cada lágrima, cada oração feita sem palavras. Nada passou despercebido. Deus viu quando você quase desistiu, quando achou que não ia conseguir continuar. E mesmo quando você pensou que Ele estava distante, Ele estava ali, mais perto do que nunca. E existe algo que muda completamente a forma como você enxerga tudo isso, porque nem tudo que parece atraso é realmente atraso. É verdade, pode existir um propósito escondido de tudo que você está vivendo agora. E quando você entender isso, tudo começa a fazer sentido. Mas isso aí não é a parte mais importante. Você pode achar que Deus está demorando, mas isso na verdade Ele estiver te protegendo. Nem toda porta fechada é perda. Algumas são livramento. Existem caminhos que parecem certos, mas esconde dores que você nem imagina. E às vezes, o ainda não Deus é justamente que está impedindo algo pior de acontecer na sua vida. Enquanto você espera, algo está sendo preparado. Cada atraso, cada frustração, cada momento difícil está mudando você para algo maior. Deus não está te ignorando, Ele está te alinhando com o tempo certo. Porque quando acontecer, não vai ser incompleto. Vai ser um momento perfeito e o que vem depois disso vai compensar tudo o que você já passou. É exatamente aqui que muita gente desiste antes do momento certo chegar, porque não consegue ver o que está sendo preparado nos bastidores. Mas existe uma prova clara disso, algo que já aconteceu antes com pessoas que também pensaram em desistir, e quando você perceber isso, sua visão muda completamente. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido, humilhado, esquecido em um lugar onde ninguém esperaria um final feliz. Davi foi rejeitado pela própria família, ignorado, desacreditado, tratado como alguém sem valor. E Jesus foi entregue, sofreu e passou por uma dor que parecia o fim de tudo. Se você olhar só para o momento, parecia derrota, mas o que ninguém via era o que Deus estava fazendo por trás. José não foi esquecido, estava sendo preparado para governar. Davi não foi rejeitado, estava sendo escolhido. E Jesus não foi derrotado, estava cumprindo o maior propósito da história. O processo parecia duro,
mas o resultado era maior do que qualquer dor que eles enfrentaram. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora, algo que você ainda não consegue entender. Porque o que parece atraso pode ser preparação, o que parece silêncio pode ser Deus trabalhando. E o que Ele está prestes a fazer na sua vida começa a partir de agora. Eu estou com você, mesmo quando você acha que está sozinho. Eu vi cada lágrima que você tentou esconder. Ouvi pensamento que você não teve coragem de dizer em voz alta. E hoje eu estou começando a agir na sua vida. Aquele que parecia parado vai começar a se mover. Eu sei quanto você esperou, o quanto você tentou ser forte, mesmo sem forças. Eu sei das noites difíceis, das dúvidas, do medo que às vezes invade o seu coração. Mas nada disso foi em vão, porque enquanto você achava que tudo estava parado, eu estava preparando algo maior que você nem imaginava. Mas deixa eu te falar algo com muita sinceridade agora. Existe um momento que Deus não só fala, Ele também mostra o caminho. E talvez o que esteja faltando para você não seja força, nem fé, mas direção. Existe um caminho que está ajudando muitas pessoas a sair desse cansaço espiritual, a se conectar com Deus e começar uma transformação real na vida. Se você sente que está travado e nada muda, talvez esse seja o próximo passo que Deus está botando. Mas existe algo que eu preciso de você agora, algo simples, mas que muda tudo. Depende um minuto da sua atenção, um momento verdadeiro, sem distração, sem pressa, porque é nesse momento que algo começa a acontecer dentro de você. Depois desse momento, você não vai sair igual entrou. Algo começa a mudar dentro de você primeiro. Então tudo ao seu redor começa a acompanhar essa mudança. Portas que pareciam travadas começam a se abrir. Caminhos que estavam confusos começam a clarear. E aquilo que parecia impossível começa a dar sinal de que tudo pode acontecer. Resposta que você começou a esperar. Situações que começaram a perder força. E o que antes se prendia vai deixar de ter o mesmo poder sobre você. Não porque tudo mudou de uma vez, mas porque Deus começou a agir exatamente onde você mais precisava. Mas existe um detalhe que você não pode ignorar agora, porque é aqui que muita gente perde o que estava prestes a acontecer. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide fazer a partir desse momento. E se você entender isso, você vai perceber que está muito mais perto do que imagina. Agora preste atenção, porque é aqui que muita gente falha. Ela sente, se emocionam, mas não faz nada depois e acaba voltando exatamente para o mesmo lugar de antes. Não é falta de fé, é falta de posicionamento. E isso pode mudar aquilo que estava prestes a acontecer. Você não pode parar agora, você não pode ignorar esse momento, porque você não chegou até aqui por acaso. Existe algo sendo liberado na sua vida a partir de hoje. E tudo depende da sua decisão de continuar, mesmo sem ver tudo ainda. É aqui que você se diferencia da maioria. Então faz isso agora, com fé, com verdade. Para por um instante e respira fundo e entrega esse momento a Deus. Porque o que vai acontecer a partir daqui não depende do que você sente, mas do quanto você decide. Feche os olhos por um instante e deixa tudo de lado. Agora não tente entender, não tente controlar, só entrega. Deus está aqui nesse momento e Ele está ouvindo você. Mesmo que você não saiba o que dizer, Ele entende o que está no seu coração. Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que está pesado dentro de mim. Minhas preocupações, meus medos, minhas dúvidas. Tudo que eu não consigo resolver sozinho. Toca onde ninguém vê, cura o que está ferido e me dá força para continuar. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar em Ti. E a partir de hoje, algo começa a mudar. Pode não ser tudo de uma vez, mas já começou. O céu já está se movendo a seu favor. E quando você perceber, vai lembrar desse momento.
porque isso não foi só um vídeo, foi Deus falando com você. E se você sentir algo diferente enquanto ouvir isso, se essa mensagem falou diretamente com você, não ignora isso. Existe um caminho que pode te ajudar a viver essa transformação de vida real, um processo guiado para você reconectar com Deus e começar uma nova fase na sua vida. Mas não deixa para depois, porque muitas pessoas perdem o momento que Deus está chamando. Se isso é para você, você vai sentir. E guarda isso com você. Não foi coincidência você ter chegado até aqui. Se essa mensagem falou com você, comente agora. Eu creio. Isso não é só um comentário, é um posicionamento. E antes de sair, não deixe isso morrer aqui. Salva esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque assim como chegou até você, pode chegar a outras pessoas também. E lembra sempre, Deus não desistiu de você e o melhor ainda está por vir.